16º vídeo da série Casio FX991 LACW. Nesse vídeo, vamos usar uma aplicação de derivação, máximos e mínimos, para resolver um problema bem interessante. Temos duas cidades, A e B, e deseja-se construir um caminho entre essas duas cidades separadas por mar, por um trecho de mar, 5 km, certo? Esse caminho pode ser todo de ponte, se a gente cruzar uma ponte de A a B, e pode ser uma parcela de ponte, certo? Com uma parcela de estrada. Deseja saber qual o menor custo, certo? Para essa construção. Sabemos que o custo pelo mar é de 300 mil por quilômetro e pela terra 250 mil por quilômetro. Ok? Bom, a primeira coisa é analisar essa figura, certo? Bom, nessa figura nós temos aqui 25 km entre D e B, seria o máximo de estrada a construir, certo? E temos um trecho aqui DC. Vamos igualar esse trecho DC a X. Vamos fazer DC igual a X, como está aqui, certo? Fazendo DC igual a X, como aqui é uma hipotenusa de um triângulo retângulo, temos que 5 ao quadrado mais x ao quadrado extraído da raiz é igual a AC. Então está aqui, ó, AC é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado, que dá 25, certo? Bom, então DC 25 menos x, que é DC, seria a parcela de estrada, e AC seria a parcela de ponte, certo? Então queremos saber qual que será esse caminho e este caminho para o menor custo. Bom, vamos montar primeiramente uma função custo. Custo de x em função de x, certo? É igual a 250. Eu vou suprimir os mil aqui, tanto no 250 e no 300, para facilitar. Custo é 250 vezes a parcela de estrada, que é 25 menos x, que vai dar CB, certo? Mais 300 vezes a parcela de ponte, que é a AC aqui, essa hipotenusa, x ao quadrado mais 25, extraída da raiz, certo? Então essa é a nossa função custo. A teoria de máximos e mínimos diz o seguinte, que a derivada dessa função cruza o eixo x num ponto de máximo ou mínimo, no nosso caso num ponto de mínimo. Então o valor de x encontrado quando nós pegarmos essa função derivada, aliás, a função derivada dessa função, igualarmos a zero, o valor de x será o valor para o custo mínimo, certo? Se tivéssemos uma calculadora gráfica, ficaria bem fácil de resolver graficamente essas questões e obter aí a derivada dessa função aqui na tela, certo? Como não temos a calculadora científica normal, quer dizer, quase normal, certo? Porque a Casio 991 LACW tem alguns recursos que podem ajudar a gente a resolver esse problema. Por exemplo, derivada, fx, f de x, g de x, tabela, equação. Então vamos usar todos esses recursos e resolver esse problema. Bom, a primeira coisa que temos a fazer é preencher as funções, certo? Então vamos lá em calcular f de x, fx aqui, né, função, e vamos definir f de x. Então, ok. F de x vai ser 250 vezes 25 menos x, está aqui definido, certo? Vai ser isso aqui, ó. É só digitar f de x aqui, ok? Vamos voltar. Vamos definir também g de x. G de x, vai ser igual a derivada de f de x. Como a gente insere derivada? Em catálogo, análise da função, ok, dá um ok aqui para a derivada, e ela vai para a tela, certo? Deixa eu tirar ela daqui, porque a gente já tem a derivada inserida. Bom, derivada de f de x, não esquecer que tem dois parênteses aqui e precisa ter dois fechando aqui, certo? X em x, que eu quero pegar os valores de x da tabela, certo? Então, ok, está inserido minhas duas funções. Agora nós vamos em tabela. Aqui, ó. Vamos em tabela. E em tabela eu vou definir um intervalo. Esse intervalo da tabela, definido aqui em tools, ok, vai ser de 1 a 25, certo? Que aqui em estrada temos 25 km, que é o máximo aí.
em quilômetros que nós temos no exercício. Então 25. Esse vai ser o nosso intervalo. Então ok. O passo vai ser de 1 em 1 km. Vou mandar executar. A calculadora. Bom, então está aqui. Ela já fez os cálculos para mim de f de x e g de x. Em f de x eu tenho os custos relativos a quilômetro. Por exemplo, 1 km eu tenho esse custo. Vamos dar uma olhada aqui embaixo, que fica mais fácil de enxergar. Certo? Então, para 1 km, 7.529. Conforme eu vou aumentando os quilômetros, vai abaixando. Certo? Está abaixando aí o custo. Abaixou, abaixou, abaixou mais um pouco. Continuou abaixando, voltou a aumentar. O que quer dizer? Que o meu menor custo está entre, aliás, o valor de x para o meu menor custo está entre 7 e 8. Mas ainda não temos um valor mais aproximado possível do valor que nos deu o menor custo, certo? Nós vamos conseguir isso através da função g de x. Okay? Como? Vamos fazer o seguinte, além de a gente ter construído essa tabela, nós podemos dar um Shift QR aqui, certo? E obter um gráfico na tela do celular, certo? Esse gráfico é uma parábola, certo? Onde eu tenho um ponto de mínimo e observe que a função derivada ela está cruzando o eixo de x próximo ao ponto de mínimo aqui, certo? Não dá para observar direito, mas sabemos pela teoria que é isso que está acontecendo aqui, certo? Bom, o que faremos a seguir? Vamos em Home, certo? E vamos em Equação. Dou um OK. Em Equação, vamos resolver a equação. Ok. Vamos resolver que equação? Venho aqui em Função, pego g de x, certo? G de x, coloco x, fecho parênteses, e vou igualar a zero. Eu quero saber quando g de x, para que valor de x, g de x é igual a zero, já que g de x é a minha função derivada. Certo? Dou um OK. Peço para executar. Então é para esse valor de x, certo? A minha função derivada é igual a zero. Cruza o eixo de x, certo? Então, esse é o valor de x aqui, dessa medida, para o meu custo mínimo. Certo? Então, se eu quiser saber o valor de estrada a construir, é 25 menos esse valor de x. E de ponte a construir, é essa conta aqui que eu tenho que fazer. Então, vamos fazer. Certo? Vamos lá em Home, calcular. Ok. Vamos pegar o valor 25 km, menos o valor de x, que está aqui em variáveis, está aqui calculado, o valor que foi calculado, certo? Pego ele aqui, recuperar, sim, e vou dar um OK aqui. Esse é o meu valor de estrada, certo? Para o custo mínimo. 17,462 km aproximadamente. Certo? 17,462. Bom, e o valor de ponte a construir? É x ao quadrado mais 25. Então vamos lá. Dá um all clear aqui. A raiz de x ao quadrado. Vamos pegar o x novamente aqui em variáveis. Está aqui o meu x que foi calculado. Então OK. Recuperar? OK. Elevo ao quadrado. E somo com mais 25. Dou um OK. Aqui é o meu valor de ponte a ser construída. Certo? Então tá aí, pessoal. Valor de ponte em quilômetros e o valor de estrada em quilômetros calculado. Agora vamos ver o valor do custo mínimo, né, para essa medida de x aqui. Certo? Eu coloquei aqui que dá aproximadamente 7.079.156,198 centavos. Certo? Mas vamos ver aqui na tabela. Aqui, certo? Vamos lá, em tabela. Certo?
Não se assustem porque apagou aí as medidas, mas é só inserir novamente o intervalo da tabela de 1 a 25. Executa. Demora um pouquinho, certo? Tá aí. Aqui em X eu vou colocar esse valor, certo? 7,537. Opa. 537, 78, 36. Dou um OK. E tá aí o meu custo mínimo. Vamos embaixo aqui, que é mais fácil de enxergar, certo? Vou levantar um pouquinho mais para mim acessar as setas. Então, para esse valor de X, o meu custo 7079,156,98. Claro que temos que multiplicar por 1000, já que eu suprimi no 1000 no começo eu suprimi o 1000 aqui do 250.000, do 300.000 no começo do exercício, certo? Então vai ficar 7.079.156 reais, ou qualquer outra moeda, né? 198 centavos. O custo mínimo para essa aproximação aqui, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.